Namastê. Gratidão sempre pela oportunidade de estarmos aqui, compartilhando, crescimento infinito, dando continuidade, à nossa sequência de palestras. Hoje a nossa palestra, tema, o que é a cura? Então, para começar, eu já gostaria de lembrar você que está assistindo essa palestra, lembre-se que as palestras semanais chegam primeiro para quem está inscrito na lista de e-mail da Centelha do Amor. Quer se inscrever para receber a palestra antes do que o domingo às 18 horas? Então se cadastre na lista. Se você olhar aqui na descrição do vídeo, tem o link que é o centelhadoamor.com.br/cadastro. Basta você seguir as instruções que você se cadastra no e-mail da Centelha e vai receber, além dessa palestra mais cedo, várias outras vantagens que só para quem está na lista. Então, gratidão sempre. O que é a cura? Gente, eu resolvi fazer essa palestra dentro dessa sequência de palestras, desde a ciência da espiritualidade, descortinando o véu. Nós passamos por uma nova etapa no trabalho da Centelha, que são realmente essas palestras, que são muito mais profundas, graças a todo o conteúdo, todo o trabalho que a Centelha já tem liberado. Então, caso você esteja chegando pela primeira vez, você esteja conhecendo a Centelha aqui, seja bem-vindo e lembre-se, nós estamos há 2 anos compartilhando conteúdos, são mais de 160 vídeos em uma ordem. Esses vídeos, quando assistidos todos, eles completam, eles sintetizam todas as questões quanto à consciência, as técnicas de limpeza, PNL, física quântica, meditação, relacionamentos, em todas as áreas, na verdade, relacionamentos, prosperidade, questão financeira, familiar. E isso está dividido em todos os conteúdos da Centelha. Então o que a gente indica, e como nós estamos constantemente compartilhando os depoimentos das pessoas que estudam os conteúdos da Centelha e tem uma transformação muito profunda. Então, se você caiu aqui, legal, é para você assistir, mas lembre-se que muitas das coisas que são faladas aqui são trazendo a compreensão mais a fundo de tudo que já vem sendo falado. Lembrando, sempre crescimento infinito e harmonia como a realidade última. Legal? Então vamos lá, pessoal. Continuando com a questão que nós estamos falando muito sobre a consciência, cocriação da realidade, ressonância. A questão da cura é o seguinte: a cura, ela é simplesmente uma frequência a qual a saúde é a única realidade. Imagine mais ou menos assim. Repara que ninguém dá valor, vamos dizer assim, não é ninguém, Vocês entendem. As pessoas geralmente não dão valor para a saúde. Vamos supor, eu estou bem, tá tudo normal. Normalmente, que a gente está falando, estou me estressando com casa, carro, apartamento e as questões. Quando eu adoeço, quando eu tenho algum problema de saúde, acontece normalmente essa questão do quê? Ai, nossa, como eu tô mal, Aí eu foco na saúde. E tem uma coisa que você pode reparar que acontece às vezes. Por exemplo, uma dorzinha, assim, eu tô com uma dor em algum lugar, E essa dor não passa. E aquela dor, enquanto ela tá, ela incomoda. Quando essa dor passa, você repara somente um tempo depois. Você não repara nela passando normalmente. Reflita. Ou perceba as pessoas. Ai, tá doendo. Quando passou, tá ótimo. A pessoa nem repara. Tipo, ai, passou, melhorou, não tá doendo mais. Ela só vê. Tô normal. Então, o que isso significa? O que nós falamos, essa mudança de frequência. Gente, pra gente falar de cura, eu vou tocar um pouquinho mais o ponto na questão dos multiversos, para a gente poder brisar um pouquinho junto. Imagine, gente, quando a gente faz assim, é uma forma de demonstrar aqui que tudo está no mesmo lugar, certo? Só que, ao mesmo tempo, uma realidade diferente. Então, vamos supor, o mundo espiritual, o mundo astral, está no mesmo lugar que o mundo físico, só que uma dimensão diferente. Assim como todas as rádios estão no mesmo lugar, mas você escuta somente a qual você sintoniza. Se você sintoniza na 100 FM, você escuta 100 FM, você não escuta 50, você não escuta 101, você não escuta
90, certo? Mas elas estão ali. Depende apenas de eu mudar a frequência do rádio e eu mudo de estação. Então vamos entender as estações do rádio como realidades, como universos. Então, por exemplo, como a gente fala, na rádio 30 Hz, é uma realidade ao qual tem doença, tem escassez, tem problema, muita briga, mau humor, baixa autoestima, certo? Essa é a realidade, é a programação da rádio 30 Hz, certo? E vamos supor, nessa rádio é onde tem a doença. Nesse mesmo local, tá? Existe uma realidade ao qual eu estou próspero, saudável, bem-humorado, autoestima, respeito, crescimento, compartilhamento, riqueza. Na mesma realidade. Eu escolho acessar ou 30 Hz ou o 100 Hz, por exemplo. 30 Hz vamos supor que seja escassez, e 100 Hz vamos supor que seja prosperidade. Vocês estão entendendo? A saúde no 100 Hz, ela é normal. Em outras palavras, a doença, a escassez lá na frequência do 100 Hz não existe. Ela não existe. Assim como você está com algum probleminha, alguma coisa, quando você melhora, parece que aquela realidade nunca aconteceu. Você sempre esteve doente. Ah, Guilherme, mas eu lembro. Pois é, você lembra. Nem dá para significar aquilo. Você pode ter imaginado que você ficou doente, pode ter sido um sonho e você confundiu. Vocês sabiam, gente, que tem dados científicos que falam que a gente esquece aproximadamente 90% das nossas memórias? A gente não tem, nós não temos mais. Tanto que você vai lembrar uma coisa, você fica pensando, né? Ah, aquilo foi entre tal acontecimento e tal acontecimento foi em 2000 e tanto, tá. Aí você chega numa ideia, mas na verdade é aquilo. O que você comeu a semana passada? O que você falou? O que você refletiu? Que insight você teve? Nós pegamos uma informação maior, relevante àquele período, as mais relevantes, e as outras, elas realmente são liberadas. Quem assistiu aquela animação chamada Divertidamente, que explica as memórias velhas que vão sendo liberadas naturalmente? Então o que isso quer dizer, gente? É aquela história. Nós precisamos expandir o nosso paradigma para essa questão das multirrealidades e expandir o paradigma para o potencial de tudo isso. Tá? Deixa eu falar. Então, a cura é simplesmente uma frequência a qual a saúde é a única realidade. Legal? O que a gente quer dizer com isso, gente? Como nós viemos explicando, estamos explicando aqui durante todo o período da centelha, o que eu acredito como realidade se torna, certo? Então, qual que é a questão, por exemplo, da doença? A doença é eu vê-la como doença, a doença eu vê-la como algo ruim. Porque a doença, assim como tudo, tem sempre dois lados. Um lado é a doença, é o mal, né, toda aquela percepção vitimista. O outro lado é o significado dessa experiência. Se eu estou aqui, por exemplo, que nem a gente fala, o que a doença faz? O que qualquer dodói faz com você? Faz você ficar quieto. E como nós viemos experienciando e compartilhando e várias pessoas trazendo depoimentos quanto a isso, quando você aceita, por exemplo, essa experiência, por exemplo, eu tô dodói, então eu tenho que ficar quieto. Então, peraí, por que eu tô precisando ficar dodói para ficar quieto? O que eu tô resistindo a ficar quieto, a observar a vida? Será que eu tô muito ansioso? Será que eu tô muito tenso? Que é o estresse que gera a doença? Hoje em dia, até a medicina convencional, são tantos casos esquisitos que os exames lá convencionais não dão nada. E aí o que os médicos falam? E todas as áreas? É estresse. Então, entende que a minha percepção de aquilo como ruim gera mais daquilo. Quando eu experiencio essa realidade que eu estou, seja a denominação que for de forma neutra, de forma aberta, tá? Não preciso nem amar nem odiar, só experienciar. Eu cresço com isso, ou seja, eu ascendo em uma frequência a qual a harmonia e a prosperidade é cada vez maior. Você está entendendo? Como a gente sempre fala aqui, o que eu acredito se torna realidade. Entende, gente? Então a cura, o que é? Falando de uma forma bem colocada assim, a cura é a consciência
da saúde, a consciência do todo. Porque toda doença, toda desarmonia, presta atenção, toda percepção de doença, de desarmonia, de que algo está ruim, é um conflito eterno meu com a vida, que gera realidades doloridas, de doença, de problema. Você está entendendo? Olha o paradoxo, como a gente fala. Quando eu, mesmo que eu tenha chamado dodóia, doença, seja qual for, quando eu me entrego a isso de forma a experienciar sem qualificar, eu estou internamente relacionando-se comigo, eu estou me relacionando comigo e, consequentemente, com a vida. E quando eu me relaciono comigo e com a vida, eu acesso o todo. E o todo, ele é perfeito, gente. O todo não tem doença, não tem necessidade, não tem carência. Não... O todo tem garantia? Não. O todo vai te botar 1 milhão na conta para você sossegar? Não. Mas quando você entra em conexão com você e com o todo, você sente, pensa, imagina comigo. Imagina assim, da mesma forma que você, vamos supor, sabe com toda a sua certeza, vamos supor, como que é respirar. Você sabe, mesmo que você não saiba explicar, você sabe como é respirar, não é? Você não tem a menor dúvida quanto a isso. Você respira naturalmente. Então, imagine da mesma forma. Se você souber com toda a sua consciência, imagina uma sensação de você tem a certeza absoluta, dentro do que a gente chama o sentimento da certeza, certo? De que você tem esse sentimento de que tudo está sempre certo, o dinheiro, relacionamentos, todas essas questões mundanas são apenas uma experiência e está aí para você brincar. Você acha que você vai ter preocupação com o dinheiro? Imagina isso, vamos supor que você tem uma sensação de segurança e confiança na vida quanto ao dinheiro igual se você tivesse 100 bilhões no banco. Imagina isso. Como você se sentiria se você tivesse 100 bilhões no banco? Acabou a preocupação quanto ao dinheiro. Eu tenho lá, então eu sei com todo o meu ser que eu tenho aquele tanto, então eu estou tranquilo, certo? Imagina você, quando você se conecta profundamente com você, que é consequentemente com o todo, imagina você experienciar essas sensações. Não importa se eu tenho 100 reais na conta, eu experiencio essa riqueza de ter bilhões, eu não me preocupo. E consequentemente, é o paradoxo, vamos lembrar, acontece o salto, eu acesso realidades ao qual a abundância financeira é sempre maior, não tem carência. A carência é fruto do medo da carência, de colocar foco na carência. Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que vai vingar? Será que não vai? Será que vai vender? Será que não vai? Como a gente fala, gente, você pode, por exemplo, na metáfora das vendas, você pode usar o marketing mais perfeito que for. Você tem controle de qual cliente vai comprar o teu produto? Não. Isso sempre será, todo marketing, assim como toda área dentro do mundo da Matrix, são sempre variáveis, chutes, guesses, sabe? Chute mesmo, como a gente fala no português. Ou seja, existe algo por trás que continua sendo ignorado. E é o que a física quântica trouxe pra gente de forma científica. Essa confiança, porque quando você pega por exemplo um Napoleão Hill, por exemplo, né, vários estudos quanto às pessoas muito ricas. E você vê lá alguns padrões, alguns pontos em comum com todos eles. Por exemplo, bom humor, desapego, leveza, sabe? Uma confiança cega, parece ser cega. O Gasparetto mesmo já falou de workshops em que ele dava para milionários e ele chegou a perguntar para o cara que era o terceiro cara mais rico dos Estados Unidos, perguntando, você acredita em Deus, alguma coisa assim? E o cara, não, eu só acredito na minha estrela. E o Gaspar, como assim, estrela? Ele uma estrela, eu tenho uma estrela comigo e que sempre que eu estou conectado com ela e eu sigo ela, tudo dá sempre certo. Terceiro cara mais rico dos Estados Unidos, demonstrando o quê? Uma espiritualidade, o holístico, demonstrando isso que nós estamos falando, que tem algo além das variáveis. Ele tem o marketing, ele tem todas as áreas da empresa dele, normal, tranquilo. Só que ele entende que tem algo além disso, não é à toa que está lá. E os caras que estão lá em cima, nesse contexto, sabem disso. Vocês estão entendendo? Os grandes curadores sabem disso. Vamos lembrar sempre, gente, você está vendo que a gente sempre traz para essa questão como eu vejo, como eu percebo a realidade, tá? Então,
Vamos dar um pulo, vamos dar um salto um pouquinho mais isso daqui. Porque ó, a cura acontece não pela ferramenta, não pelo meio, mas por aquele que utiliza a ferramenta. Ela não acontece pelo eu, mas pelo eu sou. A gente vai brisar mais nisso, tá? Vou dar um exemplo, por exemplo. Um terapeuta, um acupunturista, né? Um terapeuta que faz acupuntura. Já ouvi relatos, né, de pessoas que trabalham, estudam com a centelha e que têm resultados incríveis com seus clientes e falam, né, a acupuntura é maravilhosa, ela dá muito resultado. Quando vem conversar comigo, tipo, o que você acha disso, Gui? Eu acho que quem cura não é a acupuntura, é você. E a pessoa fica, hã? É esse o ponto que eu estou querendo chegar. Quando você faz uma sessão de Theta Healing, quando você faz uma sessão de Ho'oponopono, quando você faz a sessão de EFT, quando você faz uma constelação, seja o que for, gente, o que a gente precisa entender? O que modifica o campo vibracional dos locais? Mesmo que seja online, também dá a mesma coisa. É a energia. Energia é o quê? É a consciência. Então por que quando, é o que a gente fala, você vai fazer um trabalho com um terapeuta, com um guia, vai fazer um retiro, alguma coisa do tipo, por que ali é aquilo, é tão mais fácil de eu me entregar, de eu sentir, por exemplo, eu paro e vou meditar e eu vou muito mais longe do que sozinho em casa. Porque as energias do mestre que está, do canal que está criando aquela egrégora, aquele campo vibracional, está impregnado de consciência do potencial daquilo. Por exemplo, você vai fazer uma sessão de limpeza emocional com o Guilherme não tem um pingo de dúvida do potencial, do quanto isso transforma. Lembra? Todos esses anos o Guilherme trabalhando, tudo que ele compartilha aqui com vocês, trabalhando nele. Então você vai acendendo cada vez mais essa consciência do tudo está perfeito. Então quando você faz uma sessão com o Guilherme, seja com qual terapeuta for, as ferramentas são meios, são como fios. Só que o fio, se tiver só fio, você vai ter luz? Não, você precisa do quê? De energia. Então nós somos fios. A energia é a luz. O que cura? A luz. Então a EFT, o Ho'oponopono, Theta Healing, constelação, barra, tudo mais são fios, são meios. A gente precisa exatamente isso, dar o salto, gente, para compreender que a cura está no eu sou. Por exemplo, Guilherme, você tem consciência disso. E os terapeutas que não têm? A cura não acontece do mesmo jeito? Exatamente. Por quê? Essa questão. Mesmo, vamos supor que o terapeuta não tenha consciência de que acontece pelo eu sou, o eu sou está lá, a centelha divina está lá. Por isso que a gente fala, mesmo que você não entenda no começo, sirva, porque ao servir, a espiritualidade, essa centelha, o eu sou, o divino, ele vai tomando conta de você. Lembra o ser para ter? Lembra esse servir, esse fazer o meu melhor? Não importa se eu sou bom o suficiente, se eu tenho tudo que precisa, eu só vou servir, eu só quero fazer o meu melhor. Essa ação, ela é como se fosse exatamente esse contexto do não entendo o que é, mas eu me entrego, eu me curvo, eu estou soltando todos os meus apegos, minhas dúvidas, meus medos. Que são o que, gente? Por exemplo, eu tenho sonho de ser terapeuta, mas não sei se eu posso fazer. Tenho medo, não tenho confiança. Da onde vem esse medo? Da onde vem essa não confiança? Vem exatamente da ideia de ego. Vão me zoar, vão me atacar, sabe? Vão me chacotar, vão me menosprezar. Então eu tenho medo do quê? De ficar mal na fita, de me magoar, ó o ego, o eu. Quando eu entendo essa consciência do servir, é aquilo. Eu sou o que eu sou, e eu sou criado pelo divino, então eu sou perfeito do jeito que eu sou. Aí já entra aquela história, tudo que eu vejo de mim que não é perfeito, eu tenho que entrar em contato e me comunicar, porque eu estou dizendo o todo não é perfeito. Ciúmes, braveza, sabe, seja o que for. Em vez de me relacionar, eu vejo assim, o que eu estou falando? Em outra linguagem, estou falando para a vida, você está errado, isso não é certo, isso eu não gosto. O que eu crio? Uma realidade a qual isso vai ter mais e mais. Lembra? Qual que é o sentimento que eu estou emanando? Injustiça, vitimismo. Qual rádio eu vou acessar? Aqui fala de vitimismo e de sofrimento. Troca para metáfora, uma realidade ao qual vão acontecer coisas incríveis. Da mesma forma que pro lado da hora, pro lado da harmonia, vão acontecer coisas incrivelmente estranhas. Onde você vai falar, gente, que controle que eu tenho quanto a isso? Você vai ter certeza que você é uma vítima.
para garantir que você tenha razão. Ok, eu me sinto assim, eu vivo uma realidade assim. Vocês estão compreendendo, gente? Aonde está o X dessa questão? Então, por exemplo, quando você vai em um terapeuta, e mesmo que ele não tenha essa consciência, ele está fazendo um trabalho, aquilo ele está entregando, ele está confiando, mesmo que seja na técnica. A técnica é o quê? É o todo. Faz parte do todo também. Então, através dessa entrega, ele vai se desenvolver para expandir essa consciência, a não ser que ele resista. A resistência, novamente, só vai vir pelo ego. Por exemplo, se eu transcender isso daqui, eu não vou mais aplicar com toda a minha integridade, e aí eu não vou ter dinheiro, e aí qualquer coisa do tipo. Ego são as preocupações. Mostra o quê? Mostra resquício desse paradigma antigo. Gente, todos os seres, eles estão sempre em desenvolvimento. Jesus continua em desenvolvimento, ele não parou. Atingi o estado de Jesus e acabou. Não, são infinitos, é infinito o crescimento. Então, por exemplo, todo terapeuta, todo mestre, todo mundo, na verdade aquilo, um verdadeiro mestre é aquele que entende que o crescimento é infinito, que é o que desenvolve a verdadeira humildade, de experienciar tudo. Porque entra naquela questão, por exemplo, se você não assiste TV porque você sente que isso é melhor para a sua espiritualidade, legal. Agora, se você julga quem assiste TV como não espiritual, é ego. Se você, por exemplo, não come carne em prol da sua espiritualidade, legal. Se você abomina, julga quem come carne não espiritual, ego. Essa é a questão, gente. Essa é a grande questão. Saber experienciar a vida como toda. Por exemplo, alguém está sendo egoísta. Se você acha que não ser egoísta é legal para sua espiritualidade, legal. Se você condena alguém por ser egoísta, ser ruim, é ego. E muitas das vezes o que a gente vê, né, nessa matrix são isso. São pessoas usarem a espiritualidade, essa consciência, para tentar criar esse sistema de dependência, que é o contexto. Só isso resolve. FT que é a coisa. Como é que é? Esse não é o Ho'oponopono da Morná Simeona. Né? Recentemente falaram que aquele vídeo maravilhoso está ajudando milhares. Já bateu, quantos foi? Acho que está quase 50 mil visualizações em 10, 11 dias. N e-mails agradecendo pelo entendimento profundo do Ho'oponopono. Só que aí teve alguém que falou, fui passar para um pessoal mais entendido, né? E falaram que esse daí não é o Ho'oponopono da Morná. Vocês estão entendendo? O que importa realmente? Seguir o velho, seguir aquela a formulazinha, se apegar a isso, a dogma, ou a cura, ou a expansão. O que pega? Por exemplo, a linguagem. Gente, pega a linguagem do Gita, pega a linguagem da Bíblia, linguagens poéticas, quase românticas, que já não tem mais nem percepção. Quando o pessoal aqui, desse tempo presente, escuta, parece até balela, parece até brincadeira, coisa de filme. De tanto que a linguagem está diferente. Agora o Gui vem e traz tudo isso para uma linguagem bem atual, bem dos dias que nós estamos vivendo, e ó as chaves. Mas não, eu tenho que repetir o que está falado lá. O mestre que passou isso falou. A ideia é compartilhar, é mais pessoas terem. Em vez de eu pegar a essência do mestre, não. Eu pego o que o mestre falou e me agarro a isso, dogmatizo isso, e quem não tiver nisso é o demônio. Esse é o dogma, gente. Isso é o que acontece mesmo na espiritualidade, mesmo no holístico. Por isso que o Guilherme e a Centelha, a gente compartilha tanto essa questão da consciência, gente. Porque cada vez mais nós vamos precisar do quê? Da nossa capacidade de sentir, de experienciar, de nos conectarmos não com o que é falado, não com o que parece certo ou errado, mas com o que tem significado profundo para mim, única e exclusivamente. Pois somente a minha percepção é a verdade. A percepção do outro sempre será do outro nesse contexto. Eu tenho que trabalhar sempre na minha percepção. E assim eu sempre vou saber olhar. É aquele contexto. Pode vir alguém todo daquele jeito e você olha e não bate. Mas não, tem tudo. Tem os milhares de diplomas. Aí você vai, não tem resultado, por exemplo, se frustra, etc, etc. E você acaba tendo todo aquilo, né? Tenho toda uma frustração, deixo de acreditar, vou levar, vai ser por tempos para eu poder me abrir de novo para esse tipo de estudo. E aí? Tudo certo.
tudo certo. Mas a centelha, ela serve o todo, ela serve pessoas que não entendem nada, ela serve terapeutas que já estão trabalhando, tanto tem um monte que segue a centelha. Isso, aquela história, tem alguma coisa de melhor ou pior? Não, muito pelo contrário. Da mesma forma como eu aprendo com N terapeutas. Cresce, vai, cresce. Nunca pego um e endeuso esse um, sabe? Ele é o perfeito. Não, sempre pego o que é melhor e vou adiante. Passou a brisa, parou de ser interessante? Vou pro próximo. Sem apegos. Sem apegos. O crescimento é infinito. Por que eu amo que eu falo que eu sou tão tiete da centelha? Exatamente pelo contexto disso. Para mim a centelha é a coisa mais legal. Porque na centelha eu tô sempre indo para frente. Você vê que a centelha não parou até hoje e nem vai. Mesmo que nós continuamos a falar das coisas que já eram faladas, é sempre de forma diferente, é sempre trazendo com uma nova percepção, que faz a gente entender mais a fundo. Trabalhando isso, essa comunicação interna, gente. Aí que nem aquilo, aí tem que fazer 108 vezes, tem que fazer com o pé na terra, pode fazer assim, pode fazer assado, é apego à fórmula. Por quê? Qual que é o pensamento disso? Aí será que eu estou fazendo certo? Se eu não fizer certo, não vai dar resultado. Olha o paradigma. O que precisa? Estudar os conteúdos, pega a centelha. É o que eu falo, e aqui eu vou deixar bem assim, que eu já tive N experiências, é um mini desafio da centelha, tá? O mini desafio é assistir desde o primeiro, vai lá no canal, vai lá no primeiro vídeo e vem assistindo na ordem todos. Quando chegar no final, seja a situação que você estiver passando, relacionamento, dinheiro, doença, né? Se você não tiver transcendido, se você não tiver compreendido, ou já até mesmo resolvido, eu pago uma aposta. Eu pago uma aposta. Dou um curso, o que for. Porque eu já tive N relatos exatamente disso. De pessoas que foram lá e estudaram. Inclusive pessoas que aquele papo. Manda um e-mail de mimimi. Aí às vezes o Gui vai lá e pumba, dá aquele peteleco. A pessoa fica toda... Só que depois de um tempo estuda, faz o que o Gui falou, volta e fala, não Gui, verdade, você estava certo. Você tá vendo? Se eu pegar e olhar aquilo como pessoal, a pessoa como reclamando do que eu falei como pessoal, eu solto, tá certo, eu compreendo a pessoa, mas ela vai ter que me compreender também, aí é com ela. Eu tenho que trabalhar em compreender, eu entendo a visão da pessoa, mas ela também vai entender que, como que por um e-mail, por uma mensagem, eu vou explicar melhor do que pelo vídeo, por essa comunicação aqui. Então cabe a cada um regaçar as manguinhas e ir lá e fazer, certo? Vamos sempre lembrar disso, tá? Outra coisa que eu quero falar aqui, nesse momento que nós estamos vivenciando, né, nós estamos vendo um aumento muito legal, né, um crescimento no número de terapeutas holísticos, né, que trabalham com o holístico mesmo. E isso é muito bacana, gente. Eu queria falar com vocês pelo seguinte, quando eu falo dessa questão dos terapeutas não se apegarem aos meios, é por quê? Porque eu amo a todos. O Guilherme não tem aquele, quanto mais terapeuta, mais concorrência. Quando você entra na consciência do todo, não existe isso. A visão da concorrência é a visão vítima. Qual que é a visão do todo? Mais seres estão espalhando, compartilhando essa informação. Quanto mais pessoas estiverem entrando para esse mercado, para essa cultura que está crescendo, melhor para a minha empresa, melhor para a centelha. Então, como eu posso ver se eu estou conectado com todo como uma competição? Muito pelo contrário. Eu me curvo diante de todos, mas eu vou amar incondicionalmente. Não é porque é um terapeuta que eu não vou amar. Você está entendendo? Então eu compartilho sempre as ideias pelos próprios terapeutas, né? Mas aqui o que eu queria trazer para vocês? Por exemplo, essa questão de ter um monte de terapia, barra, teta, healing, constelação, afirmação, lei da atração, todos esses mares, todos esses mundos. Gente, isso é maravilhoso. O Gui, a centelha trabalha com FT, Ho'oponopono, PNL, meditação, porque em resumo é com a consciência, são as técnicas que o Gui gosta, que o Gui tem afinidade, e esse é o ponto. Por exemplo, imagine você só ter sorvete de morango ou de chocolate no planeta. E eu aquilo, eu ia resumir, para perguntar para as pessoas assim, ei, você gosta de morango ou de chocolate? Essa é a pergunta que é separar o planeta em um ou em outro. Você imagina isso? Quão maravilhoso é você ter 20, 50 sabores de sorvete. Vamos supor, não teriam várias pessoas a qual eu não gosto nem do de morango nem do de chocolate. Quando vem o de limão, eu amo. Troca a metáfora o sorvete pela expansão da consciência.
Se você tem várias formas de começar a expandir a sua consciência, não é muito melhor do que duas? Que é o que as pessoas, é isso que eu falo, as pessoas, os terapeutas às vezes tentam fazer isso. Não, é o Ho'oponopono, é a barra, é isso. Gente, você quer saber o que é? O Gui faz isso. Qual que é o único sabor? É o sorvete, que seria a consciência nessa metáfora. O Ho'oponopono, FT, seria chocolate, morango e etc. Qual que é o contexto? É o sorvete, gente. Tomar sorvete é muito gostoso, é delicioso. Entende? Que é isso, a consciência. Os sabores, tanto faz, os sabores servem para isso. Para eu ver o que me traz mais afinidade, gente. E outra, eu gosto de sorvete de cacau. E aí eu como por 20 anos sorvete de cacau. Chega um dia, me enjoo e me dá vontade de comer o de limão. Eu vou lá e como. Não, eu 20 anos no de cacau. Não, vai ser traição com o cacau se eu parar de tomar o sorvete de cacau. Que seria isso, entendeu? 20 anos com uma técnica, eu tive uma percepção, enjoei, eu tô com muito interesse na outra, mas não posso soltar. Nessa eu tenho autoridade. Sempre resquícios desse paradigma do medo, da dúvida, da insegurança. Então, gente, a gente vive um momento maravilhoso. Só que o que vale frisar? Tá bom? Eu quero falar uma outra coisa aqui que é importante. Dentro dessa questão de termos muitos, cada vez mais terapeutas, cada vez mais terapias, né? Isso, como tudo, tem dois lados, a gente vai falar mais disso um pouquinho pra frente. Sempre, por exemplo, assim, o todo é perfeito. Então ele sempre vai gerar crescimento de toda forma, como a gente fala, ou pelo amor ou pela dor. O crescimento pelo amor é o quê? É disso que nós estamos falando. Você vai se deschavar inteiro. Sabe? Vai analisar suas falas, seus padrões, suas emoções, que nem o pessoal que está vindo fazendo esse processo na centelha. E limpa. Isso é um trabalho, gente. Não é, pro paradigma materialista, não é muito mais gostosinho sentar meu bumbumzinho, pegar uma bebida do meu gosto, chá, seja o que for, e ficar aqui de perna pro ar tranquilinho? Só assistindo, por exemplo? Não é? Quando você vai lá e se cutuca, e chora, e sorri, e vai pra dentro, você está servindo, é aquilo. Isso seria todo o sofrimento que você teria que passar obrigado se você ficar lá naquela. Aí é o que eu falo, o todo vai te pôr pra crescer. E quando vem esse pôr, é o que a gente fala, por obrigação é sofrimento, por escolha é prazer e crescimento. Então quando eu me nego a crescer, a mudar, eu fico estagnado, inevitavelmente terei sofrimento para me tirar do lugar. É a espetadinha na bunda. Quando eu me levanto e saio do lugar por escolha, é completamente diferente, gente. É completamente transformador, prazeroso. É aquela mesma coisa. Se eu te obrigar a fazer regime, você quer perder peso, eu te obrigo a fazer regime. Vai ser gostoso para você? Vai ser um saco. Agora você, de repente, escolhe. Vou começar a treinar, fazer um yoga, seja o que for. Por mais seja difícil, é aquilo. Quando você está fazendo, você está com aquela consciência. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou. E assim quando você faz isso, você sai... que delícia. Porque o prazer verdadeiro, o prazer espiritual, é de ultrapassar o seu próprio limite. Como as pessoas falam aqui nos comentários, Gui, a cada semana dá para ver você mais desenvolvido. Porque o Gui passa todo santo dia se desenvolvendo, gente. Não é, de segunda a sexta eu me desenvolvo, sábado, domingo eu descanso. Se o Guilherme for jogar videogame, eu tô expandindo a consciência. Se o Guilherme for tocar violão, eu tô expandindo a consciência. Se o Guilherme tá batendo papo, eu estou expandindo a minha consciência. O trabalho é feito o tempo inteiro, porque o trabalho é estar presente. É estar presente. Essa é a grande questão. E o que vale falar? Dito isso. Da mesma forma, gente, hoje em dia... a gente vê muito daquilo, né? Os ataques à tecnologia, ao WhatsApp, essa questão da informatização e tudo mais. E muitas vezes não observam um outro lado das coisas. Então, por exemplo, dentro desse contexto de terapeutas, Guilherme, então vamos supor, terapia holística, que só depende desse estudo, do servir e tudo mais. Podem surgir, por exemplo, picaretas? Podem. Assim como mesmo fora do holístico, existem picaretas. Quem já assistiu um filme chamado Prenda-me Se For Capaz, com DiCaprio e Tom Hanks? Filmaço, tem no Netflix, pra quem tem. Um menino com 17 anos, está na sinopse, não é nem spoiler, né? Com 17 anos, se passa
por piloto de avião, por copiloto, se passa por advogado, se passa por médico, trabalha num hospital. Gente, recentemente, eu não estou lembrando agora o que veio isso, tem vários casos aí recentes de pessoas isso forjando formações, forjando coisas dentro do próprio modelo. Ai, não, tem que ter o diploma porque aí garantiu que você fez o curso. Mentira, há anos isso vem acontecendo. Essa é a questão. Dentro do holístico podem ter picaretas? Uai, no universo tem. Para que existe um picareta na minha vida? Para eu crescer. Por exemplo, então, se dentro dessa abertura de muitos terapeutas e terapias, como saber o que é picareta? É o que eu estou falando. Saber experienciar por afinidade. Porque muitas vezes a pessoa tem tudo que o mundo diz que é o certo para poder ser uma curadora, para poder ser um mestre, mas você sente aquela coisa, meu, não é. Esse é o seu feeling. E às vezes é isso, você vê um maluquinho, uma coisa mais simples e tchan, bate. E aí o crescimento é gigantesco. Você está entendendo, gente? Essa é a questão, a verdade é uma só. Não, nós não precisamos ter seguros externos para as coisas. O seguro, você vai estar 100% seguro quando você estiver 100% seguindo o teu coração. Porque vamos supor, o que define um picareta? Alguém falar do que não sabe. E será que essa pessoa, mesmo falando do que não sabe, não acabaria ajudando alguém? O todo é sempre perfeito, gente. Por isso que eu falo, a preocupação do picareta, preocupação do se vai curar, preocupação do que se vai resolver, tudo isso nunca vai ser resolvido pela questão de ver os meios. Essa questão ela está assim exatamente por ver os meios como os fins. Em vez de entender que a expansão da consciência é a cura. Porque expandir a consciência faz eu perceber e me conectar com todo, e me perceber e conectar com todo faz eu acessar a realidade mais próspera no sentido geral, de todas as áreas da vida. Vocês estão entendendo? Aí aquilo, que nem o Guilherme, muito FT, Ho'oponopono e meditação, muito. O que acontece com o tempo? Você começa a absorver, isso começa a tornar parte de você. Você começa a pensar dessa forma. Você, por exemplo, você vai fazer uma purificação. O Guilherme passava horas por dia fazendo a oração completa, devoção em cada palavra. Aí eu percebia, cada vez mais eu ia atingindo um estado energético de consciência de cura. Hoje em dia, com prática é aquilo. Eu faço assim, ó. E você acessa esse estado de energia. O estado de meditação. Se eu me apegar à meditação, ao Ho'oponopono, eu não vou ter esse salto, eu vou acabar ficando preso a eles. Se torna mais um dogma. Vocês estão vendo como sempre, não importa para qual questionamento a gente vai, onde está a resposta? Sempre virando para nós, sempre virando para mim. Tá entendendo, gente? Então, o que eu queria frisar aqui mais um pouquinho? Essa questão. Então, para o paradigma materialista, todo avanço, gente, parece retrocesso. Toda ideia que inova levanta resistência e isso é parte do processo. Por isso a importância de abrir os olhos espirituais para enxergar além das aparências, além do status quo. Que é isso que eu estou falando. É preciso abrir os olhos espirituais. Né? Recentemente nós compartilhamos até no grupo uma matéria, né, de cada vez mais aquilo que a gente fala, cientistas, né, PhDs, pessoas de autoridade do paradigma materialista estão compreendendo isso e muitos deles, cada vez mais, está soltando o velho paradigma para o novo. Né? Uma matéria falando sobre isso, sobre até o final do século XX era aquela história do QI, somente a inteligência racional. Depois veio para a inteligência emocional e hoje eles já estão estudando a tal da inteligência espiritual, que está além da emocional também. Né? Então, ou seja, nós estamos percebendo cada vez mais isso, essa questão de que o planeta, vamos supor, pode resistir, pode se debater, pode o caramba quatro. Só que, quando eu trabalho comigo sem depender do externo, eu estou emanando essa luz. É como se eu acendesse a luz aqui, certo? E acendeu a luz é tudo que se tem que fazer. Porque, naturalmente, que é o que a gente fala por ressonância, que é a consciência, isso começa a se espalhar ao seu redor. Gente, repara, se você fala gratidão, você já reparou como as pessoas, depois que você fala gratidão, as pessoas passam a falar? Eu recebo N mensagens de pessoas falando, Gui, gratidão não sei o quê, porque você me fez viciar nessa palavra. É incrível. Você começa a falar gratidão em vez de obrigado, você vai ver que as pessoas vão parando de falar obrigado e vão falando gratidão também. Por quê?
Qual a diferença? Gente, é linguagem, é PNL, é arquétipo. Obrigado. O que significa? Outro dia eu até vi lá, que vem do grego, explicando direitinho, de obrigação, de dever. E a gratidão vem do experienciar, do prazer, do vivenciar. Que é o que a gente fala. Olha só como até a etimologia da palavra explica. A gratidão não é uma palavra, é um estado. Assim como o amor, gente. Assim como a cura. Tudo isso são estados de consciência e não situações, não ações que eu vou ter. É aquilo. Falar obrigado não demonstra gratidão. Sentir, ter a consciência da gratidão demonstra. O que é ter consciência da gratidão? É aquela história. Alguém vem te dar um presente. Você agradecer demonstra gratidão? Não. Você gostar, se animar, brincar, usufruir desse presente? Isso demonstra gratidão. Por isso que uma criança não medita, uma criança pura, aquilo, pega a criancinha mesmo. Ela não medita, ela não pede por favor, ela não fala obrigado, ela não pede desculpas. Porque aquilo, se uma criança ela vê que, por exemplo, ela sentiu que ela machucou, que ela fez alguma coisa, você vê no olhar dela a preocupação, o carinho, aquilo é a desculpa. Quando uma criança, por exemplo, você dá uma coisa, ela pega, ela já desembrulha, começa a brincar, você não precisa de gratidão. Você já vê que aquilo já te dá aquela coisa, que delícia, não é? Então a gente precisa dar esse salto, gente. O salto para compreender que as coisas se dão pelo estado de consciência que eu tenho. Esse é o grande desafio. Ah, Gui, não estou conseguindo dinheiro, não estou conseguindo relacionamento, não estou conseguindo seja o que for. Estado de consciência. Você está cheio de ilusões quanto a relacionamento, quanto a dinheiro, quanto a família, quanto a afetividade, quanto a mercado, quanto a o mundo. O que vai causar um real impacto e vai mudar? Expandir a sua consciência. Não tem nenhuma técnica que vai tomar o lugar disso. Não tem nenhum atalho. Vai dar trabalho. Por quê? Porque você está acostumado à moleza. Você está acostumado ao gostoso, à inércia, ao conforto, à estabilidade, ao gostoso. Você está distorcido de você mesmo. E para voltar, apesar daquele contexto de você soltar a pedra, você vai ter que enfrentar todas as suas crenças que fizeram você aceitou acreditar que se eu soltar essa pedra eu morro. Sendo que, na verdade, se eu soltar a pedra, eu começo a viver. Vocês entendem, gente? Então vamos pegar um pouquinho mais, para finalizar, essa questão da cura ser uma frequência e a cura ser feita através do eu sou. Gente, você tem ideia do quanto você tem feito, você que está aqui, pelas pessoas ao seu redor, pelo seu planeta, pelo seu universo? Você tem ideia? Você tem compreensão do que significa esse paradigma, esse estudo, isso que você está aqui se dedicando? Você tem ideia que ao assistir essa palestra você está iluminando, compartilhando luz? De assistir, você está colaborando para o crescimento de todos? Você tem consciência disso? Que ao assistir essa palestra você está curando N pessoas? Ah não, se não for eu ali a pessoa, na hora, e a cura não for na hora... Gente, um monte de gente da Centelha é o que eu tô falando. Manda e-mail pra Centelha, toma uma cacetadinha do Gui, passa meses, aí daqui a pouco volta. Ai, que delícia, Guilherme, obrigado, 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 obrigado. E muitos nem falam. Só depois tem o estalo e nem... Ou então estão fazendo N coisas juntos e, né, podem dar até, vamos supor, dar um mérito para outra coisa. Isso não faz diferença. Esse é a partir daí que você começa a aprender a fazer uma cura mais consciente. Que é o que o Gui está explicando sobre ressonância nessas palestras recentes. Porque nesse momento, você compreende que a cura ela acontece através de você, não por você. Primeiro, eu acho que ela acontece pelo meio, pelo FT, pelo Theta, pelo que for. Quando eu começo a expandir mais, eu entendo que ela acontece através de mim. Mas não sou eu. Por isso que não pega no ego. Ah, Guilherme, ganhei 100 mil com os seus vídeos. Não é só com os meus vídeos, é aquilo. Os vídeos do Guilherme estão aí por quê? Porque ele já estudou N mestres, Hélio Couto, Laércio da Fonseca, Ananda Prem, vários outros, Nityananda, Paramahansa Yogananda, tudo, Zen, Taoísmo, todos esses mestres estão juntos. Tudo informação, gente. Consciência, vida, estão dentro de mim. Hélio Couto, Lala, Paramahansa Yogananda, Babaji, Jesus, todo mundo dentro de mim. Está dentro de mim.
Então, como eu posso dizer que isso sou eu? Sem essas informações, eu seria capaz de experienciar uma situação de cura assim? Não. Assim como muitas vezes você experiencia, mas você nunca vai atribuir que foi através de você. Nem a você o ideal é não atribuir, porque senão você vai entrar pro ego, vai começar a inflar, gera sofrimento. Mas você não vai atribuir a ser através de você. Você não faz ideia do que, por exemplo, é aquilo, você assistiu a palestra e foi trabalhar, foi em algum lugar. Você tem ideia que da mesma forma como os pensamentos, sentimentos das pessoas estão impregnando, o seu também tá? Você abençoa todo o local? Começa a reparar, gente. Começa a reparar que você vai começar a olhar que tudo que você toca, seu ambiente, seus redores, o ambiente você está tocando, tá? Tudo que você toca cresce, se expande, porque você está se expandindo. Vocês conhecem o conceito da alquimia? Um livro que eu amava muito, faz um século que eu não leio, O Alquimista, do Paulo Coelho. Vocês lembram o conceito da alquimia? O livro mais fantástico para aprender de alquimia. Mesma coisa, assim, ó, simples. E o pessoal daqui julga ele um bobão, né? Cara, o livro tem 70 traduções. Mas aqui ele é um bobão. Por conta disso. Não tá pegando no que era falado antes. Ele tá trazendo para uma linguagem nova. E você acha que ele liga? Você acha que o Paulão tá ligando? Só que essa é a essência da alquimia. Quando eu evoluo, tudo ao meu redor evolui. Porque o ambiente é parte de mim. As pessoas são parte de mim. Então quando eu vou me curando, e o que é a cura? É expandindo. Gente, quando eu quebro uma ideia, uma opinião velha, uma crença velha, acontece uma explosão atômica de energia que contamina todo mundo. E aí, por exemplo, isso, essa matéria, cada vez mais cientistas, cada vez mais isso se abrindo, cada vez isso mais sendo identificado em todas as áreas da vida. E você é parte disso. Quando você aceita isso, essa é a diferença de ego. Não é um eu sou foda, é um a vida é foda demais, o todo, me arrepia todo. O todo é muito perfeito, é uma genialidade, tamanho, assim que a gente fica... Você vai olhando como as coisas acontecem quando você para de julgar, para de interpretar e experiencia. Você vê aquilo, por exemplo, alguma coisa de supostamente ruim que está acontecendo com a pessoa. Eu percebo muito porque eu sou terapeuta. Você vê aquilo, você fala, não, aceita, solta. E graças àquilo a pessoa tem uma... Aquilo que parecia ser ruim se torna uma maravilha para a pessoa. Quando você olha aquilo, aí você vê a engenharia do todo por trás, você só consegue se curvar. Não tem outra coisa. Parece que tira suas forças, sabe? É uma coisa tão divina, tão maravilhosa, sabe que o movimento é natural, é assim, ó, é de contemplação. E quer mais? Você quer alguma coisa a mais do que a oportunidade de estar aqui experienciando tudo isso, gente? Então, vamos compreender isso, pessoal que está se desenvolvendo, terapeutas. Eu sou o canal da cura. Os meios, tinha que falar disso mesmo. Os meios, por exemplo, o Ho'oponopono, FT, que são usados aqui. O que são? Eu já falei isso nos conteúdos. Quem assiste os conteúdos sabe. Essas técnicas, a prática do Ho'oponopono, a prática do FT, elas são tão maravilhosas porque é o que a gente fala, tudo por trás é consciência, tudo por trás é PNL, ou consciência, como é que é? PCL, né? Programação conscienciolinguística, né? Porque a gente já entendeu que essa coisa do neural já está caindo por terra. O pessoal está abafando, mas já está caindo por terra. Porque entendeu isso? Não é neural, é consciência, porque não está só no cérebro. A história do estudante lá, gênio em matemática sem cérebro, né? Então já mostra que aquilo, a inteligência, a sabedoria não está no cérebro, está na consciência. Então, praticar a FT, o Ho'oponopono, a meditação, é como se você... É que nem na academia. O tempo que você está na academia, você está vivenciando, por exemplo, uma prática saudável, certo? Hábitos saudáveis, vamos supor, modo de dizer, né? Quando você está praticando o Ho'oponopono FT, você está vivenciando o modelo de confiança no todo e na vida. Você está entendendo? Por exemplo, quando eu estou fazendo Ho'oponopono, por mais que eu não tenha expandido muito minha consciência ainda, por que eu falo? Faça Ho'oponopono como se não houvesse amanhã. Quando eu ocupo minha mente, os meus sentimentos, o meu foco todo, por exemplo, na gratidão, no amor, perdão, aceitação, o que eu estou fazendo? Eu estou a cada momento emanando isso. Quando eu emano, eu recebo. Por isso que eu não preciso entender no começo. Esse salto, ele parece uma fé cega.
Porque quando eu emano, mesmo sem entender, isso retorna à compreensão. Você percebe, quanto mais você tenta entender, mais a coisa complica. E quando você solta isso, solta o resultado, solta tudo, só se entrega, só faz, só purifica, mentaliza, foca na gratidão full time, você começa naturalmente, as coisas vão vindo, as compreensões vão vindo para você. Tá entendendo? Então a questão é essa. Você precisa se entregar, sinta, veja o que você tem em sintonia, FT, Ho'oponopono, meditação, veja o que você tem em sintonia e se entregue. Como a gente ensina aqui na Centelha, se entregue por um período a isso intensamente. Senão você não vai ter experiência de como é isso. Você vai continuar, mas será que eu for, vai ser bom? Será que vai resolver o meu problema? Será que é isso que é o bom? Ai, mas fulano resolveu com outra coisa. Sempre essa comparação, sempre julgando, sempre interpretando. Aí fica girando no quê? No sofrimento. Sofrimento, sofrimento, sofrimento. Um dia, de tanto sofrer, ficar tão insuportável, pumba, acorda. Por isso que o todo é perfeito. Ah, Guilherme, me ajuda, você me ajuda, você é um porra, não sei o que. Se lasque, o problema é teu, não tô nem aí. O todo é perfeito. Se eu ficar com dozinha, o que eu tô falando? Eu tô falando que o todo não é perfeito, que o sofrimento tá errado. O que isso resulta na minha vida? Baixa de frequência. O que isso resulta no meu serviço? Menor impacto. Você tá vendo? Se eu quero o melhor pra mim, eu tenho que querer o melhor pro todo. É o único jeito de eu ter o melhor pra mim. John Nash. Economia também mostra isso. Quando eu quero o melhor pra mim, é o melhor pro todo naturalmente. E aí quando eu entrego esse melhor pro todo, não entra nessas questões. Ah, você não me ajuda. Tá bom, que é aquela coisa, vai conversar com o todo, ué. Senta aí no chão e chora. Agora, a hora que você quiser parar de chiliquear e vier estudar, sentar a bunda lá, estudar, praticar, aí é aquela coisa, dali X tempo, vem, ai Guilherme, obrigado, gratidão. Não é o Guilherme, é a vida, gente. O Guilherme é o Guilherme, é aquilo. Você ficar fazendo isso daí, eu não tenho o menor interesse em ter relacionamento, em me comunicar com ninguém, mimimi, com essa infantilidade emocional em demasia. Gente, é uma escolha de cada um. Porque se eu parar de fazer o que eu estou fazendo, é aquilo, ó. Pela própria pessoa, vamos supor se eu amo, ó. A pessoa está lá me mimizando, vitimizando. Aí eu solto toda a minha emanação, todo o meu trabalho de luz, de farol e vou lá ajudar. O que acontece? A pessoa não vai ter luz e todas as outras pessoas também não. Ajuda quem? Ajuda quem? Ter dó, ter mimimi. Gente, isso faz parte do processo. Há meses atrás, muito trabalho. É isso que eu falo. Se você olhar a Centelha, você vai ver que o Guilherme vai trabalhando tudo isso e ele vem aqui nos conteúdos semanais e compartilha com vocês. Para isso, quem chegou, vai lá no começo dos vídeos. Ah, o vídeo tá um pouquinho mais antigo? Tá, mas não importa, gente. É o que eu tô falando, tem que ir pela informação. Porque se você vir estudando os conteúdos e chegar aqui, pau, você vai entender. Assim como tem gente que já estudou tudo e está aqui, e é o que vocês leem no comentário. Nossa, eu dei um salto incrível. Aí você olha e fala, eu não dei. Só que você não vê o quanto que a pessoa já está se dedicando, estudando a isso, gente. Novamente, comparando. Tira isso. Porque o que isso te faz, né? Não tive salto. Isso te dá energia? Isso é legal? Isso te ajuda? Ou você observa aquilo, a pessoa deu salto. Opa, peraí. O que você fez? O que você está fazendo? Tecnicamente não é nem aquilo que já tem resposta. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer. Tenho me dedicado aí todos os dias durante 6 meses. Então eu vou fazer também. É como eu falo. Sua vida tá ruim? Tá uma merda. Então, quanto pior tiver, mais você se dedica. Tá assim, ó, insuportável? Passa 100% do seu tempo acordado, meditando, estudando e conta, 1 semana. 1 semana eu quero ver se já mudou tudo. Porra, gente. É o que a gente tá falando. Anos e anos de faculdade, de curso e o caralho é 4, que é o que essas pesquisas estão falando. A pessoa pode ser mega inteligente aqui. Se ela não tiver inteligência emocional, ela não produz. E mesmo se ela tiver inteligência emocional, se ela não tiver inteligência espiritual, ela vai ficar só naquela coisa repetitiva. Ela não cria, ela não inova, ela não vai pra frente. Como sempre, gente, só depende de mim. Respire agora. Tudo é consciência. A realidade que eu experiencio é fruto da consciência que eu tenho. Se eu sinto que eu posso ter uma realidade melhor ou que essa realidade não é legal, cabe a mim entender que a minha consciência não está legal, que a minha consciência não está melhor que poderia ter. Então o que eu faço? Eu me dedico à minha consciência, a refletir, a expandir, a me entregar a algo novo.
me experienciar, me entregar realmente ao desconhecido, porque você sente esse chamado dentro de você. Não é ninguém que está, na verdade, mandando, é você mesmo que está chamando, não é à toa que você está aqui. Não é mesmo? Então, gente, sempre muita gratidão, sempre uma honra poder servir, poder estar aqui. Novamente, para quem chegou aqui agora, convidamos para conhecer todos os conteúdos na Centelha, mais de 160 vídeos aqui no canal do YouTube, o nosso site, centelhadoamor.com.br, os nossos trabalhos, a ressonância individual, curso de limpeza emocional, todos disponíveis e visando sempre auxiliar, ajudar ao máximo e servir o melhor, servir como for possível. E sempre essa vai ser a maior honra. Então, estamos à disposição, todos os links estão aqui disponíveis aqui na descrição do vídeo, o contato com o nosso e-mail. Namastê. E até semana que vem, pessoal. Somos um.